Estando ele, Jesus, em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais, ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. E esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Irmãos, nós vemos aqui um ato de adoração. E eu comecei falando que não é sobre modo, e parece ser interessante isso, que é um ato de adoração, mas não é na sinagoga, que era uma espécie de igreja deles, é um local de estudo e culto deles. Não foi a partir de uma expressão esperada, ou poderíamos chamar de rituais, como acontecia no Antigo Testamento, né? O sacerdote pegava o animal, sacrificava. Se é um unguento, né? Ou seja, um perfume, poderia ser uma oferta derramada, né? Chamada de libação no Antigo Testamento. Toda vez que você lê essa palavra, a libação é o sacrifício de líquidos, ou seja, é algo que é derramado no altar. Mas ela não fez isso, ela não fez uma libação no altar, no templo. Ela fez algo diferente, mas algo que contou muito, inclusive lemos até hoje. Primeira coisa que eu aprendo aqui sobre adoração, parece básico, tudo aqui eu acho que talvez vai ser relembrando, tá? Adoração envolve tudo, adoração é sobre tudo na sua vida. Se nós estivermos na nossa mente, que ao chegar na igreja nós adoramos, e lá fora nós vivemos a vida que nós temos, então nós não adoramos de verdade. Alguém já disse que só haverá vida no culto quando tiver culto na vida. Ou seja, a gente às vezes pensa no culto: mas eu não senti muito, o culto estava fraquinho hoje. Aí a gente pode se perguntar: como foi o nosso dia? Como que foi a nossa semana com Deus? Só haverá vida no culto quando houver culto na vida. Quando o culto for o ponto auge, sim, o culto é importante, sim. Ele é o ponto auge, o máximo, o melhor de uma adoração da minha vida, da semana, do dia que eu acordei orando, buscando a Deus. Aí você vem no culto e você fala: Senhor, obrigado. O Senhor colocou esse culto como a cereja do bolo de um dia, ou quem sabe de uma semana, que eu me derramei na tua presença. Adoração não é dividida em tempo de adorar e tempo de fazer outras coisas. Por quê? Porque quer comais, bebais ou fazeis qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Isso é ato de adoração. Quando aquela mulher fez essa ação, olha só o tudo que envolveu. Primeiro, ela foi contracultural, porque na cultura uma mulher não tocava num homem. Aliás, um homem de respeito não falava com uma mulher em público. Olha só, uma cultura hoje a gente chamaria de machista, né? De fato, mano, não podia conversar com uma mulher em público. Mas por quê? Por respeito? Não, porque senão o homem era rebaixado. Era um homem assim que não estava cumprindo as normas, a etiqueta do momento. Imagina isso. Ela foi contra a cultura. Não podia fazer isso, ela fez. Essa mulher gastou dinheiro. Ela envolveu o bolso dela. Se primeiro ela envolveu a cultura ou foi contra, ela envolveu o dinheiro, o bolso dela. 300 dinheiros ou 300 denários poderia ser a soma de 300 dias trabalhados. Quem sabe era o que ela ia trabalhar um ano inteiro. Mas pensa nisso ajuntado, né? Porque você ganha, você gasta, você compra comida, você não só ajunta o que você ganha o ano inteiro, né? A não ser que outra pessoa ganhe para você, te sustente. Olha que maravilha, mas normalmente você ganha e gasta e ajunta uma partezinha. Para você, faz um cálculo rápido aí, em média, tá? Pensemos assim, que o que você ganha em 10 meses, pega o seu salário e multiplica por 10. É fácil, né? Se é um salarião, vai ser um valorzão. Quanto tempo demora para você ajuntar esse salário? Quanto tempo demora esse valor, né?
Vou te ajudar no cálculo. Você não é bom de cálculo? Se você ganha R$1.000 por mês, em 10 meses é R$10.000. Olha só que ajuda, né? Faz esse cálculo. Agora, para ajuntar esse valor, por que eu estou fazendo esse valor de 10 meses? Porque 300 denários possivelmente era o valor de 300 dias trabalhados, que dá uma média de 10 meses, né? Quanto você demora para juntar isso? Alguém já disse que o salário que você ganha é basicamente o seu tempo que você doou naquela empresa. Então ela está dando dinheiro, está dando do tempo dela, está dando de anos ajuntando, anos. Quem sabe, irmãos, essa era a poupança dela, muito provavelmente, né? Em épocas que bancos não eram muito conhecidos, ou pelo menos não eram muito seguros. Adoração envolve tudo, irmãos, todas as áreas. Outra coisa, ela perfumou a casa. A adoração envolveu até o olfato. Isso não quer dizer que a gente tem que jogar perfume na igreja. Não é isso não, tá? Mas o resultado da adoração dela mexeu, sim, com outros sentidos. A adoração é racional, sim, mas ela envolve emoções também. Ela não é pura emoção, eu vou falar disso um pouco depois, mas ela não exclui a emoção. Porque às vezes nós pensamos, adorar de verdade é só quando se emociona, ou não, é só quando tem, vamos dizer assim, quando envolve só o intelecto. Não, irmãos, envolveu pelo menos outro sentido, que foi o olfato. E ela também, nessa adoração, ela demonstrou de que lado ela estava. Essa mulher, além de contra a cultura, foi contra o ambiente, porque pode ser que Jesus estivesse no meio de gente que não gostava dele, ou pelo menos alguns ali que propuseram que aquele valor não precisava ser derramado em Jesus. Essa é a ideia, irmãos. Adorar é dizer de que lado você está. Então, se você chega no seu trabalho, na escola, no ambiente onde você está, você fala assim, não, eu não conheço muito esse Jesus não, né? Igual Pedro fez lá na hora que ele negou. Isso não é adoração. Adorar envolve dizer de que lado você está. Eu sirvo a Jesus. Eu sirvo a Jesus. Quer você goste disso, quer não, eu sou um servo de Jesus. Adoração é caminho sem volta, envolve todas as áreas da sua vida. Aí eu pergunto para você, neste exemplo aqui, existe alguma área da sua vida que não está adorando Jesus direito? Eu sei que parece estranha essa pergunta, né? Mas como assim? Em alguma área você está falhando em adorar Jesus? Esta mulher parece que neste ato tão simbólico, ela teve que juntar várias áreas da sua vida e derramar literalmente em Jesus. Ela derramou, né? Você não vai precisar derramar a área da sua vida, mas para adorar, irmãos, se tem alguma área da sua vida, como alguns gostam de dizer, né? Tem algum canto escuro da sua casa, do seu ser, este canto, esta área precisa ser rendida em adoração a Jesus, porque não é adoração quando não envolver tudo. A segunda marca que eu vejo aqui é óbvia também, é que a adoração diz respeito a honrar Jesus. Foi isso que ela fez. Essa mulher não foi em busca de reconhecimento próprio, ela não estava preocupada com os outros, ela tinha um alvo em mente. Qual que era o alvo dela? Jesus ser honrado. Mas por que ela fez em público para chamar atenção? Não. Ela poderia ter feito no quarto dela. Jesus bem diz, olha, você ora o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Mas neste caso não daria para ser em secreto. Por quê? Porque ela estava honrando Jesus. E honra se faz em público, né? Imagina só, fala, irmão, eu tenho uma coisa assim, eu tenho uma honra para te fazer. Espera todo mundo ir embora, vamos lá no canto que eu vou te honrar ali quietinho. Não, honra, vem aqui na frente, olha, todo mundo reconhece, foi isso que ela fez. Adoração diz respeito a honrar Jesus. E em tempos, irmãos, de sentimentalismo, de achar que os nossos sentimentos estão sempre à frente, o que nós fazemos para honrar Jesus importa em que sentido? Não no modo, mas no sentido de que nós buscamos adorar Jesus. Sabe, inúmeras vezes, isso eu tenho certeza, você vai vir na igreja e não vai sentir nada. É verdade, você vai vir na igreja, vai adorar, vai cantar cânticos como cantamos aqui, que reina em mim sobre toda a terra, tu és o rei. Isso é um cântico de adoração ao Senhor, hein? E talvez você não vai sentir nada. E é claro que não é a melhor experiência, né?
Mas alguns já dizem e disseram, né, que nós temos a tendência não mais de adorar Jesus, mas de adorar a adoração. Eu vou tentar explicar isso aqui, deixar um pouco mais claro. Alguns adoram a experiência. Ai, como é bom sentir o que eu estou sentindo. Ai, como é bom quando eu adoro e acontecem grandes coisas. Deus é um Deus que move corações. É muito provável que você já tenha chorado na presença de Jesus, já tenha tido experiências fantásticas com Jesus, mas nós não adoramos o sentimento de adorar, nós adoramos Jesus. Então é muito provável também que em um momento da sua vida, ou em alguns momentos, e veja só, isso eu aprendi talvez a duras penas, em alguns momentos Jesus retira o sentimento. Você adora, você ora, e não vem lágrimas aos olhos, parece que está seco a coisa. Fala, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas eu acho que eu não estou em pecado, não é isso. Mas por quê, irmãos? Jesus está testando se a nossa adoração diz respeito a Ele, e não ao sentimento bom que nós temos quando adoramos. Esta mulher chegou ali, que sentimento bom que ela ia ter? Nenhum, a não ser sobre Jesus. Mas que sentimento? As pessoas ao redor discriminaram ela. Que sentimento bom de jogar toda a poupança dela fora. Em quanto tempo que é para derramar um nardo puro? 1 minuto? 30 segundos? Não sei que tamanho que era aquele vaso, mas provavelmente foi rápido. Não, irmãos, ela estava pensando em Jesus. Adoração é sobre Jesus. E honrar Jesus é o que faz nós adorarmos a Ele. Ele vai mexer com nós, realmente haverá sim sentimentos algumas vezes, mas não é sobre sentimentos, não é sobre recompensas, é sobre Jesus ser o centro do nosso ato de adoração. Como que eu faço então para derramar nardo puro aos pés de Jesus, né? Eu posso adorá-lo em todo o ambiente que eu estou, honrá-lo com a minha vida, com o que eu faço, com o que eu penso, na minha casa. Quer dizer, começar na igreja, né? Na casa, no trabalho, na escola. Porque a adoração diz respeito a Jesus. Quando você chega no momento, isso talvez você passe em alguns momentos de crise. Chega algum momento e você fala assim, parece que eu não tenho motivos para adorar Jesus. Você tem, mas às vezes nós passamos por momentos assim. Na verdade, espero que que faça muito tempo que você tenha passado por isso. Mas o nosso sentimento, nosso coração passa por isso. Parece que eu não tenho motivos. Talvez aí está um ótimo momento para você mostrar a adoração de verdade. Por quê? Porque adorar diz respeito a Jesus. Não ao meu sentimento, nem à minha condição, nem se eu estou gostando, se eu não estou gostando. É olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e perseguir esse alvo. Ele é o prêmio da soberana vocação. A terceira coisa, também digo, a terceira marca, fala de um modo assim, provocativo, tá? É que a adoração é inútil. Por que inútil? Veja, eu não estou falando que a adoração é fútil. Fútil é algo banal, algo sem valor, não. Inútil é que não tem utilidade para as coisas deste mundo. Adorar não é ganhar este mundo, ou ganhar as coisas deste mundo. Quem disse que o perfume poderia ser vendido e dado aos pobres, estava pensando em utilidade. E quem disse isso? Provavelmente foi Judas, né? Nós temos, inclusive, você que gosta de estudar a Bíblia, eu tenho uma tarefa para você, tá bom? Lá em João 12, tem uma passagem de Maria, né? Muito semelhante a esta, derramando o unguento aos pés de Jesus também. E os estudiosos se debatem, será que é o mesmo caso ou não? Porque tem grandes semelhanças e grandes diferenças. Eu fecho o parênteses aqui e depois os irmãos vão me dar a resposta, tá? Fica aí para os irmãos responderem. Mas aquele que falou isso, que pode muito bem ter sido Judas mesmo, ele estava pensando em utilidade. Gente, olha esse valor, gente. Não é pouca coisa, não. Dá para os pobres. Olha que coisa maravilhosa. E tem sentido, tem utilidade. Mas Judas, no caso, né, sendo ele quem falou, estava sendo moralista. Sabe o que é isso?
é fingir empregar uma nobreza, mas com um coração maldoso. Ele não estava sendo correto, estava sendo moralista, querendo dizer que era bom, mas na verdade querendo desviar os valores, né? Jesus não foi utilitarista, Jesus foi relacional. Jesus entendeu o coração daquela mulher. Jesus ainda diz assim: ela fez o que podia, está no verso 8. Esta fez o que podia. Jesus entendeu a limitação, a capacidade dela. Jesus foi relacional. Relacionamentos não são úteis, coisas são úteis. O que é útil lá na sua casa? A sua colher, o seu garfo, a sua panela, a sua vassoura, isso tudo é útil. Mas as pessoas ao seu redor não. As pessoas são importantes. As pessoas são para se relacionar. Adoração não é sobre o que eu posso ganhar. Adoração não é sobre o que é ser útil. Opa, nesse sentido, tá, irmãos? Então, se eu adorar a Jesus, o que Ele vai me dar de volta? Não. Adoração é relacionamento. Esta mulher perdeu dinheiro. Poderíamos fazer a mensagem hoje, a mensagem da mulher que perdeu dinheiro, porque ela perdeu dinheiro. Não foi útil para ela, mas foi profundamente transformador. E a adoração, assim, irmãos, provoca reação. Teve lá o camarada que não conseguiu ficar quieto. Até Jesus falou, né? Essa é a questão, irmãos. Não nos é prometido nenhuma recompensa terrena. Jesus ainda diz que nós teremos, né, uma colheita maior, em termos de pai, mães, irmãos, mas ao adorar Jesus, não é prometido a você dinheiro, não é prometido cura. Jesus cura, com certeza. Jesus até ressuscita mortos, mas essa não é uma promessa que eu posso te fazer. Comece a adorar Jesus, que seus problemas acabaram. Não posso falar isso para você. Não é prometido sentimentos também, não. Mas adorar, certamente, é ter uma vida construída sobre a rocha. Ela é inútil no que o mundo propõe para nós, mas ela é uma transformação na sua vida. Quando você começa a adorar a Deus, parece que Jesus, o próprio Espírito de Deus, começa a fazer com que seu coração vá mudando. Você começa a pensar, opa, é isso que importa e não mais aquilo. Parece que foi isso que a mulher fez. Imagina, irmãos, para fazer o que ela fez, ela devia pensar, Jesus importa demais, né? E a última coisa, irmãos, adoração é graça. Graça. Aquela mulher fez algo que imitou Jesus, de certa forma. Por que imitou? Porque deu sem ter recebido nada em troca. É claro que você pode falar, peraí, se for Maria, lá em João 12, né, Jesus ressuscitou o irmão dela, alguma coisa ela ganhou em troca, né? Jesus, no João 11, um capítulo antes, tinha ressuscitado seu irmão. Então pensemos aqui, se for Maria, Jesus já ressuscitou o irmão dela. Então por que você está falando que é graça? Porque não foi exigido nada dessa mulher. Jesus não falou assim, ó, ressuscita o teu irmão, se for o caso, se for ela mesmo. Ressuscita o teu irmão, mas você me deposita esse nardo puro. Vamos ver o que você tem em casa. Ah, você tem aqui assim um unguento? Então, você me... Não. Ela fez porque o coração dela transbordava, irmãos. Adoração é graça. É responder à graça de Jesus, é óbvio. Mas ainda assim, é graça. Ou seja, ela parte de um relacionamento saudável com Deus. Adoração de verdade é aquela que você faz porque você quer. Não é porque alguém está obrigando. Não é porque alguém vai ficar chateado. Não é porque é bonitinho. É porque você está tão cheio de Jesus, de amor por Ele, que você deseja derramar o seu coração na presença dEle. Porque você entendeu que Jesus é a recompensa que você tem nessa vida. Isso é graça, ou seja, estou doando. Eu recebi bastante, sim, mas estou doando, sem precisar que haja exigências nesse sentido. E é interessante, irmãos, que a graça de adorar Jesus é respondida com mais graça. Olha o que acontece. Primeiro, acontece algo inesperado. Quando você adora a Deus, graciosamente, você se joga numa coisa que você não sabe o que vai acontecer. Sempre é algo gracioso, é verdade. Sabe o que essa mulher fez? Ela ungiu Jesus antes de morrer. Você sabe muito bem, né? Os irmãos aqui certamente sabem desta verdade, daquele contexto, em que
corpo era embalsamado depois da morte, ou seja, era ungido, a maneira de cuidar do corpo sendo velado ali, né? Jesus não foi ungido. Por que Jesus não foi ungido? Você lembra? Já tinha ressuscitado, não precisava mais, né? Então, na hora de ungir já não precisava mais. Essa mulher, sem saber, o próprio Jesus diz isso, tá? Ela unge Jesus. Quando você adora por graça, olha o que Deus vai fazendo. Que coisa maravilhosa, gente. Ela participou de algo que ninguém participou, nem quem quis, que foram as mulheres que foram lá domingo de manhã. Elas quiseram, mas elas não participaram, essa mulher fez. E a adoração que é por meio da graça, de um coração espontâneo em se colocar na presença de Jesus, além de viver coisas desse modo, que você não viveria de outra forma, ela poderia, vamos imaginar aqui, tá? Vamos abrir um parênteses de novo. Vamos dizer que ela fizesse uma negociação: Jesus, o que eu posso fazer pelo Senhor que ninguém vai fazer? Me ajuda aí que eu quero fazer uma coisa fantástica. Certamente não seria assim, mas porque ela resolveu adorar, ela ungiu Jesus. E como que Jesus responde? Jesus responde com mais graça ainda. Como? Jesus termina dizendo: o que ela fez será contado para a sua memória. Na verdade, vou ler o verso todo, né? Em verdade vos digo, verso 9, em todas as partes do mundo onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória, Irmãos, qual que é um dos maiores desejos do ser humano neste mundo? Eu digo ser humano caído. Sabe qual que é? É colocar o seu nome na história. Aqueles que não acreditam em eternidade, ou que não confiam, eles querem ser lembrados eternamente. Por quê? Porque essa é a forma de se tornar eterno, né? Lembramos aí do Napoleão, lembramos aí de César, os vários Césares, né, imperadores. Então, ao ser lembrado, eles são eternizados, mais ou menos assim, né, pelo menos na história, né? Olha o que Jesus fez. O que todo mundo persegue, o que imperadores querem ganhar, e às vezes querem ganhar derramando o sangue de todos, eu vou te dar de graça. Olha como Jesus é poderoso. É como se ele falasse assim: não, deixa eu pegar aqui uma coisinha, um presentinho para você, aqui ó, o que todo mundo sempre quis, eu estou dando para você. O nome dela, ou a ação dela, está na história. Até Jesus voltar vai ser contado. Sabe o que é isso? É Jesus respondendo com graça a um coração disposto, um coração gracioso. Adoração é responder com graça a graça de Jesus e receber mais nessa relação bonita, agradável, né? Esta é a quarta marca da adoração. Irmãos, em resumo, o que essa mulher nos ensina então? Nos ensina a ser intencionais, adorar Jesus porque decidimos adorar. Não espere ter o momento certo, porque não era o momento certo. Não espere ser cabível. Não espere você ter dinheiro suficiente, se juntar suficiente, para ter uma poupancinha, porque provavelmente ela jogou tudo fora. Não espere ser útil. Eu vou fazer, olha, só quando tiver aquele resultado. Não. Não espere as pessoas todas estarem de acordo, porque não foi isso que aconteceu. Não. Mas seja intencional, decida: eu vou adorar Jesus. Eu vou adorar. E qual que é o resultado disso? Bom, no caso dessa mulher, o resultado foi um pouco mais de Jesus. Ou seja, Jesus apresentou um pouco mais dele mesmo. Hoje nós sabemos como Jesus se relaciona com os pobres, um pouco mais por causa dessa mulher. Porque ele responde: os pobres vocês vão ter sempre convosco. Hoje nós sabemos que Jesus se sentiu acolhido, amado por ela, porque ele foi ungido antes da morte. Então, decida adorar e deixe o próximo, né, o que vai acontecer para Jesus. E por isso eu quero orar com você, tá bom? Quero te desafiar que esta oração seja um ato de adoração também e de entrega total. A primeira pergunta que eu fiz ali no primeiro ponto, adoração é tudo, eu perguntei se existe alguma área da sua vida que ainda não serve de adoração a Jesus. Talvez possamos começar por aí, né? Que todas as áreas da nossa vida sejam tópicos, pontos de adoração a Jesus. E se não for, que a partir de hoje comece a ser. E que sempre seja um derramar gracioso de tudo que nós temos na presença dEle. Vamos orar?
Obrigado, Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por esta mulher que derramou aos pés de Jesus. Na verdade, ali colocou sobre a sua cabeça um unguento, um perfume caro, caríssimo, Senhor. Mas esta mulher fez isso honrando o Senhor. Ela fez porque ela amava o Senhor. Ela foi contra a cultura, contra o ambiente. Mas, Senhor, honrar a Jesus, honrar o Senhor, é mais importante do que ser aplaudido pelos homens. E, Senhor, se há alguma área em que o Senhor não recebe adoração na nossa vida, que seja no meu intelecto, Senhor, talvez a área emocional, quem sabe financeira, familiar, se a minha língua, os meus pensamentos não honram o Senhor, que eu possa sair daqui, junto com os meus irmãos, constrangido, Senhor, pela ação desta mulher, a Te adorar com tudo que eu sou. Tudo, não adoração só dentro da igreja, mas adoração da vida toda. Em nome de Jesus, que a minha cama seja um altar, que o sofá que sento na sala seja um altar, que o carro, o assento do carro e o volante sejam também altar do Senhor, que os pés também possam ser em direção ao Senhor, andar visando o Senhor, onde for, Senhor, onde for. Nos transforme em adoradores completos e que haja um derramar da nossa vida na Tua presença. Eu oro grato ao Senhor e peço que o Senhor faça assim conosco, Pai, que a gente possa honrar Jesus acima de tudo e derramar graciosamente de tudo que recebemos, sabendo que iremos receber muito mais do Senhor, da Tua presença, do Teu amor, da Tua palavra sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.